Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João, capitão amador. Nós somos do canal Elite Náutica, tá? Eu vou falar para vocês aqui hoje sobre, dar continuidade na verdade, né? Sobre resistência de ondas, tá? Então essa aqui é a parte 2. No vídeo passado, o vídeo acabou encerrando inesperadamente aí. Mas enfim, para não perder a explicação que eu já havia dito, né? Então o vídeo tá no ar aí. Mas eu vou dar continuidade aqui, beleza? Então vamos relembrar aqui. Pessoal, eu falei sobre esse slide aqui, que ele é extremamente importante, tá? Então eu falei sobre as ondas divergentes e as ondas transversais. As ondas divergentes de diferente, lembra? A velocidade menor que o navio, e as transversais, mesma direção e mesma velocidade do navio. Aí façam a leitura, tá? Desses conceitos aqui, são extremamente importantes. Resistência de ondas são perpendiculares. As ondas divergentes têm um comprimento curto, elas se destacam, né? Começando pela proa do navio, né? Elas divergem. Os cuspes, que são os cuspes? São os encontros, né, das cristas das ondas divergentes com as transversais. Eles decrescem menos rapidamente com a distância do navio, né? E bem a ré, as ondas divergentes se tornam mais proeminentes, tá? Então são todos conceitos aí. E o ângulo lá, lembra? 19 graus e 28 minutos. Sempre vai falando, vai relembrando tal, que isso aí vai gravando na mente aí, beleza? Vamos lá. Então aqui a fórmula, né, do sistema transversal, 2πv² sobre g. Tá? Lembra? Mesma velocidade do navio, transversal. Lembra do T, transatlântico, é a mesma velocidade, tá? É a velocidade do navio. O T de transatlântico é o navio, entendeu? Beleza? Fixa isso daí. O D de diferente é a velocidade menor, beleza? Vamos lá. As ondas adjacentes também, o comprimento dela é cerca de 2 comprimentos, elas são mais curtas, 2 comprimentos das ondas a ré. Vamos lá, Hughes. O que o Hughes falou? O Hughes falou sobre que a resistência total ela é a viscosa mais a resistência de ondas, tá? O que o Freud falou? Que a resistência total é a friccional mais a residual, tá? Então fixo daí, Freud, friccional mais residual. Hughes, resistência viscosa mais de ondas, beleza? Vamos lá, avançando. Agora, Wingo, esse aqui já é um outro cientista, tá? Wingo, o que o Wingo ele estudou? Ele foi aperfeiçoou, na verdade, né? Ele foi um cara aqui extremamente importante, tá? Então, esse gráfico aqui, pessoal, vou até dar um zoom aqui, que esse gráfico aqui, isso daqui tem que estar na ponta da língua. Isso daqui, pessoal, esses números tem que estar na ponta da língua aqui, tá? Deixa eu colocar bem grande aqui, que maior, né? Aumentar aqui. Deixar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo diminuir só um pouquinho aqui. Aí, aqui tá bom. Aqui já dá pra gente, né, verificar melhor os números. Bom, vamos lá. Então, ele colocou aqui, ó. Do lado, no eixo Y aqui, tá vendo? Ele colocou o coeficiente das ondas, o CW. E no eixo X, embaixo, o Freud number. Então vamos lá. Esse gráfico aqui, ó, os dois gráficos pontilhados, ele se refere, o primeiro aqui, ó, é das ondas divergentes, e o outro se refere da onda transversal, beleza? Então, o que ele constatou? Ele constatou aqui, pessoal, até no número 0.40, aqui, ó, no 0.40, grava isso daqui, tá? No 0.40, o Wingo, ele detectou que... O que ele detectou aqui? Que vocês podem perceber? Que a onda divergente, ela começa a ganhar força, tá? Então, no 0.40, a onda divergente, a diferente, lembra? Diferente, ela começa a ganhar força. Ela começa a ter maior influência no coeficiente de resistência de ondas, tá? Tá vendo que ela começa a crescer aqui, ó? E aqui, pessoal, no ponto 0,45, tá vendo aqui, ó? No ponto 0,45,
a onda transversal ela começa a perder força. O coeficiente de atrito de ondas dela, ela começa a influenciar menos no coeficiente de atrito. Então vamos repetir. No 0.4 a onda divergente começa a ganhar força. No 0.45 a onda transversal ela começa a perder força. E aqui no 0.50 aí a onda transversal, a onda divergente, a diferente, ela passa a onda transversal, beleza? Então são 3 pontos aí que a gente precisa memorizar, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui, tá? Então grava e anota isso daí. Tira um print disso daqui, tá? Vamos lá. No 0.4, a D de diferente, onda divergente, ela começa a ganhar força, beleza? No 0.45, a onda transversal começa a reduzir a influência dela no coeficiente de atrito de ondas. Aí no 0.50, a D de diferente, ela ultrapassa a onda transversal. Beleza? Então conforme vai aumentando o número de Froude number de 0.4, 0.45, 0.50 em diante, ou seja, ela vai modificando a influência da onda transversal e da onda divergente, beleza? Mas esses 3 pontos são os mais importantes, tá? De todo esse gráfico aí que ele detectou, o Wingle, beleza? Aí, pessoal, ele fez aqui uma mistura com a equação Bombril. Lembra da equação Bombril? Eu peguei aqui que é o da resistência, tá? A RT é resistência total, mas aqui é só você substituir, por exemplo, CT por CW aqui, tá? Enfim, ele utilizou essa equação Bombril. Imagine que a equação Bombril é a genericona, serve para tudo aí, beleza? Todos os cientistas utilizam a equação Bombril. E aí ele pegou a fórmula de Deus, que a gente chama, tá? Fórmula de Deus, que é essa fórmula do comprimento de onda, tá? Tá aqui, 2πv² sobre g. Então a gente memoriza como fórmula de Deus. Quando for a fórmula de Deus, essa fórmula aí, beleza? Aí ele fez toda essa mistura, tal, esse estudo aí, e aí ele chegou nessa conclusão aqui. Que o CW, presta atenção nisso daqui, hein, pessoal, não confunda. O CW, ele apresenta uma taxa de crescimento natural com o aumento da velocidade. Ou seja, o aumento do número de Froude, beleza? Então ele tem um crescimento natural, até aí ok. Livre de interferência dos extintos sistemas de ondas. Aí com que potência da velocidade varia esse crescimento do CW? Então ele questionou, ele mesmo perguntou com que potência de velocidade varia esse crescimento do CW. Aí ele conseguiu identificar que o CW, o coeficiente de ondas, na forma natural com o aumento da velocidade, sem a interferência, é elevado à quarta potência, beleza? Então velocidade elevada à quarta potência, V/4, beleza? Eu coloquei bem grandão aqui, ó, V/4, beleza? Aí ele fez outro estudo, outra conclusão, tá? Aí eu coloquei aqui, pessoal, esse slide aqui pra gente... eu escrevi o que eu falei, beleza? Então vamos lá. Contribuições em sistemas transversal e divergente. Até um Froude number de 0.4, o sistema transversal é o principal responsável pelas posições de ramps em hollows. O que são ramps em hollows? Ramps é quando, por exemplo, tem a junção de duas cristas. E hollows, quando tem a junção de uma crista com cavado, ou seja, é menor. Por isso que tem essa variação, beleza? No gráfico aí, do coeficiente de resistência. Aí, então, assim, ele detectou que até 0.4 a transversal é a principal, beleza? Acima disso, lembra? No 0.4 a divergente começa a ganhar força, lembra? Então, ó, acima dessa velocidade o sistema divergente se torna mais e mais importante. E apenas a interferência do sistema transversal não irá determinar corretamente a posição dos ramps mais altos.
tá? Ou seja, a junção das cristas. E particularmente a posição do último ramp, a float number na ordem de 0.5. O que ele quis dizer com isso daqui, pessoal? Isso aqui está no livro, tá? É a explicação que eu falei para vocês aqui, ó. No 0.5, a divergente ela ultrapassa a transversal, ou seja, a transversal ela já começa a perder a influência dela, beleza? Então foi isso que ele quis dizer aqui, beleza? Cadê? Particularmente a posição do último ramp, a float number na ordem de 0,5. Então aqui, ó, vou ler de novo. Acima dessa velocidade de 0,4, o sistema divergente se torna mais e mais importante. E apenas a interferência do sistema transversal não irá determinar corretamente a posição dos ramps mais altos, particularmente a posição do último ramp, a float number de 0,5. Ou seja, 0,5 é o último ponto mais importante do transversal, beleza? A partir daí, quem domina é o divergente, o diferente, beleza? Vamos lá, pessoal. Outra conclusão de Wingler. Aí, aqui, pessoal, eu já falei isso aqui para vocês, mas eu coloquei no slide para vocês lerem e entenderem, tá? Então, leiam, releiam, beleza? Vamos lá. Wingler. A baixas velocidades, onde predomina o arrasto de atrito, o coeficiente de resistência total de um navio decresce com o aumento da velocidade. Até aí ok. Beleza? Até aí ok. Esse é um conceito que a gente já sabe, já tem na cabeça. Em velocidades muito altas, quando o float number se aproxima de 0.45, olha lá, 0.45, esse número tem que saber, pessoal. Com que potência a velocidade poderá variar a resistência total de um navio? Então, ele detectou que a 0.5 V elevado a 6, a velocidade poderá variar a resistência total do navio, beleza? Então, não confundam, pessoal, ó. Vamos lá. V elevado a 6 é ligado ao 0.5, que essa velocidade ela poderá variar a resistência total do navio, beleza? Então V elevado a 6. V elevado a 4, ó, V elevado a 4 é a velocidade natural, tá? Livre da interferência dos sistemas distintos de ondas. Então são duas coisas diferentes, beleza? Elas são assim, são conceitos bem próximos, bem similares assim, só que são diferentes, beleza? Então assim, leia, releia, dá um print nisso daí, grava, fixa aí na geladeira, no seu quarto, enfim, na sua mesa, tá? Para você sempre estar vendo, relendo, para não esquecer. Isso aqui tem que estar sempre vendo aí, beleza? Então a gente tem que ter V4, que é a velocidade natural, V6, que é ligado a esse ponto 0,45 de float number, que a potência de velocidade poderá variar a resistência total do navio, beleza? V6. Bom, vamos lá. Vamos avançar para mais uma conclusão de Wingler. Então, Wingler, pessoal, vocês vão falar bastante dele aqui nessa aula aqui. Aí, pessoal, esse aqui, ó, isso aqui é um resumo, tá? Tá esses garranchos aqui que é meu mesmo, tá? Eu só digitalizei. Mas vamos lá. São as minhas anotações aqui, pessoal, mas eu vou explicar para vocês. O que ele detectou aqui? Ele detectou, pessoal, no estudo dele, tá? Então esse desenho aqui, ele fez o desenho, o modelo do navio, beleza? Então aqui na parte da direita aqui da figura, nós temos a proa. E na proa, ele detectou que tem a crista da onda. Beleza? Inicia com a crista da onda. Aqui, esse forward shoulder, que vocês irão ver assim, né, em questões, relaciona com a bochecha, tá? Então, falando em forward shoulder, é a bochecha, beleza? A polpa também, ela vai ter a crista, beleza? Então, proa e polpa, crista.
Aí fora o shower e a parte aqui lateral são os cavados, beleza? Então vamos lá. Aí pessoal, aqui nós temos na primeira figura aqui, ó, coloquei o número 1 aqui, é o sistema simétrico de distúrbio, tá vendo? Então, o que ele, na proa, tá vendo? Ele inicia com uma crista e na polpa com uma crista também. Aí, no número 2, ball, que seria na proa, ele também vai iniciar com um cavado. Então a proa ele vai iniciar com uma crista e um cavado. Esse cavado ele tem relação também com o bulbo do navio, beleza? Por quê? Enfim, isso aí é um outro estudo aí tal, para ter menos interferência das ondas. O bulbo do navio ele interfere bastante, tá? Nisso daí. Então, na proa do navio, fixa isso daí, que ele vai iniciar com uma crista e um cavado. Aí, a parte 3 aqui, também vai ser com um cavado, que é a parte lateral, tá? E a parte aqui da polpa, também, tá? Na parte de ré aqui, também vai ter um cavado, beleza? E na parte da proa, da polpa, também vai ter outra crista aqui, beleza? Que é o item 5. Então ele fez 5 modelos aqui, beleza? 5 estudos de ondas. E uma observação, a parte do distúrbio simétrico aqui, ele não absorve energia. Grave isso daqui, que o distúrbio simétrico ele não absorve energia, beleza? Aí eu coloquei em azul, em verde aqui. Distúrbio simétrico, ele desaparece rapidamente avante e a ré do navio. Beleza? Por quê? Porque aí ele vai dar sequência nas outras ondas aqui. Aí beleza. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui. Aí desse estudo todo, tá? Eu coloquei aqui, ó, atenção. Então vamos lá. No caso do modelo em formato de cunha, utilizados nos experimentos de Windley, a interferência mais importante é aquela que ocorre entre os sistemas da proa e do forward shower, que é a bochecha, beleza? Então, ele detectou que, no estudo dele, a interferência mais importante é o da proa e o do forward shower, beleza? Tá? Grave isso daí, pessoal, grave isso daí. Então, o Windley, ele é um conceito dele. O que ele detectou, né? Ele constatou, beleza? Que o mais importante é a proa e o forward shower. Aí outra coisa importante também, outro conceito importante. Com relação aos efeitos de interferência das ondas produzidas pelo navio, o Windley demonstrou que a expressão para o perfil de ondas ao longo do casco contém 5 termos, tá? 5 termos, que são esses 5 aqui, ó. Tá, beleza? Que é o distúrbio simétrico, o da proa, tá? Ao longo do navio aqui, nas partes laterais e na polpa, beleza? Então são 5. Isso aí cai também, pessoal, tá? Cai. Beleza? Grava isso daí. Aí vamos lá. Deixa eu ver o tempo aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei também conceitos aqui, tá? O sistema devido à curvatura do delgado pode ser visto como uma consequência da redução progressiva do ângulo da proa, na medida que a inclinação da linha d'água vai reduzindo para ré. Então é um conceito isso daqui, pessoal. Vamos lá, vou repetir. O sistema devido à curvatura do delgado pode ser visto como uma consequência da redução progressiva do ângulo da proa, na medida que a inclinação da linha d'água vai reduzindo para ré. Beleza? Grave isso daí. O distúrbio simétrico viaja com o casco e apresenta um pico na proa e outro na polpa. Lembra que eu falei da crista e na crista, na proa e na polpa? Com um cavado na região central. Beleza? Então a região central, pessoal, seria esse aqui, ó. O 2...
seria o 3 e o 4, beleza? Seria o 3 e o 4, tá? O 2 é na proa e o 5 é na popa, beleza? 3 e 4 é a região central aqui, tá vendo? Então ele tem um pico na proa e um pico na popa, beleza? Que são as cristas. É isso que ele quis dizer nesse conceito aqui, beleza? Aí uma pegadinha. Vou ler aqui a pegadinha. O ponto onde cada sistema começa não é mais amarrado a pontos definidos, pois a mudança de inclinação é gradual e se espalha ao longo de todo o delgado do navio. É errado isso daí, porque somente na proa e na popa que são bem definidos, beleza? Então, aonde está o erro aqui? Ó? O ponto onde cada sistema começa não é mais amarrado a pontos definidos. Sim, é amarrado a pontos definidos, sim. Tá? Onde começa na proa, é definido sim, tá? E na popa também, beleza? Então, tá vendo? É uma pegadinha isso daqui, tá? Vamos lá. O Ingle ainda, pessoal, vamos lá. Tem que estar passando aí, mas vamos lá. O Ingle, pessoal, ele fez esses estudos aqui para determinar o comprimento da onda, tá? Aí ele fez a conclusão aqui, utilizando as velocidades, né? Utilizou a fórmula Bombril, a fórmula de Deus. Aí ele chegou nas seguintes conclusões. Bom, vamos lá. A mudança do comprimento no corpo paralelo, que resulta em sucessivos ramps em todas as curvas de resistência, ou seja, para todas as velocidades, é praticamente igual ao comprimento de onda teórico para a velocidade em questão. Isso indica que as ondas do navio possuem substancialmente o mesmo comprimento que as ondas de águas profundas de mesma velocidade. Então, em razão desse gráfico aqui, ele estudando, ele verificou que as ondas do navio possuem substancialmente o mesmo comprimento que as ondas de água profundas na mesma velocidade. Então, ele utilizou aqui a fórmula de Deus, tá? 2πv² sobre g. Então, esses são dois conceitos aí, beleza? Que é importante a gente saber. Aí, o que ele também, né? Isso aqui eu já falei, mas vou repetir. Esticando o corpo paralelo de forma que o sistema da proa deixe de afetar a popa, a resistência para esse corpo crescerá aproximadamente com V elevado a 6. Lembra que eu falei para vocês do V elevado a 6? Então vamos lá. Esticando o corpo paralelo de forma que o sistema de proa deixe de afetar a popa, para esse corpo crescerá aproximadamente com V elevado a 6. Essas são as resistências livres de interferência e representam a verdadeira resistência residual das duas extremidades. Essa taxa de variação com a velocidade é a mesma que é fornecida pela teoria antes de considerar os efeitos de interferência. Beleza? Então são conceitos aqui, tá? Eu vou repetir de novo. V elevado a 6. Essas são resistências livres de interferência e representa a verdadeira resistência residual das duas extremidades. Essa taxa de variação com a velocidade é a mesma que é fornecida pela teoria antes de se considerar os efeitos da interferência, beleza? Então vou voltar naquele slide que é V elevado a 6, ó. Cadê aqui? Coloquei bem grandão aqui, né? Aqui, ó. Em velocidades muito altas, quando o flow number se aproxima de 0,45, qual a potência da velocidade poderá variar a resistência total de um navio? V elevado a 6 ou mais, tá? Ou mais, tá? Ou mais. Aí o V elevado a 4, para relembrar, é livre de interferência, beleza? É o chamado sistema natural, taxa de crescimento natural, beleza? V elevado a 4. Então não confunda o V elevado a 4 com o V elevado a 6, beleza? Vamos lá, vamos avançar aí, pessoal. O que o Ingle também ele constatou aqui? Ele comparou os 14 modelos, tá? E ele constatou que as diferenças ficavam dentro de 4%. Esse número 4% é bom a gente memorizar também. Então 4%, as diferenças ficavam entre 4%.
O virtual lane do casco, devido à viscosidade, varia de 2 a 8%. Então são números importantes aí para a gente memorizar. Então a diferença ficava entre 4% e o virtual lane entre 2 a 8%. O resumo. O modelo se comporta como se ele fosse mais comprido do que realmente é. E isso se deve principalmente ao aumento virtual do comprimento devido à camada limite viscosa, tá? Então, devido à camada limite viscosa, o modelo ele se comporta, né, como se fosse mais comprido do que ele realmente é. Tá? Lembrando que essa viscosidade varia de 2 a 8%. Beleza? Aí, aqui ó, o Ingram investigou lá, em 1962, muitos aqui nem eram nascidos ainda. Ele investigou que o efeito de escala do CW, do coeficiente, né, de resistência de ondas, devido à viscosidade, destacando que as curvas calculadas de CW, do coeficiente de ondas, são normalmente, olha lá, espacinho, eu completei ali, high, né, que em inglês, maiores do que aquelas medidas em experimentos e também apresentam oscilações maiores. Ou seja, pessoal, no estudo dele ele constatou que a escala de CW e as curvas de CW são normalmente maiores do que as medidas no experimento. Por quê? Porque o modelo, tá vendo que eu coloquei amarelo, ele se comporta como se fosse mais comprido do que ele realmente é. Beleza? Em razão da camada limite. Tá? Então o CW eles foram maiores aí, as medições foram maiores, beleza? Aqui, pessoal, eu coloquei esse slide aqui. Esse slide é da resistência friccional. Mas como a gente falou sempre de velocidade, da potência da velocidade, eu coloquei só para a gente relembrar aqui, tá? No fluxo laminar e no fluxo turbulento. No fluxo laminar, lembra, a velocidade é elevada a 1,5. E o coeficiente diminui com o aumento do número de Reynolds. Tá? No fluxo turbulento, a velocidade é elevada a 1,8. E o fluxo diminui, lembra ele de Van Karman e de Prandtl lá. E o coeficiente diminui com o aumento do número de Reynolds também, beleza? Bom, vamos lá. Só para a gente relembrar, tá? Coloquei isso daí. Pessoal, eu vou parar aqui, aí eu continuo, que agora a gente vai falar de Inouye, ó. Enfim, vou falar de... A gente vai relembrar aqui de Egbert também, que tem a ver, tá? Que é ligado ao estudo de Inouye. Taylor, tá vendo, ó? Havelock, senão vai ficar muito grande. Eu coloquei algumas questões aqui também. Essa aula aqui tem quase 50 slides aí, pessoal. Então eu vou parar aqui e a gente continua na parte 3, beleza? Um forte abraço aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até já.